A gente volta para falar da Estratégia de Segurança Nacional apresentada hoje pelo governo Trump. Um documento que tem como horizonte a ascensão da China, mas que no meio do caminho aponta a América Latina como região prioritária para os Estados Unidos, numa retomada da doutrina Monroe, um conceito que a gente explica agora. A doutrina leva esse nome porque foi apresentada ao Congresso americano há 200 anos pelo então presidente James Monroe. Ali, a ideia era repelir a ascendência da Europa sobre o continente americano como um todo. Qualquer avanço nesse sentido seria considerado um ataque aos Estados Unidos. Lembrando que muitos países da Europa colonizaram a América Latina. A doutrina Monroe teve altos e baixos ao longo da história, mas nunca desapareceu e ainda está viva na memória a sua aplicação nos anos 60 e 70, quando os Estados Unidos, a pretexto de conter a influência da União Soviética, patrocinaram golpes e ditaduras na América Latina. A gente vê os princípios aqui. Na versão do governo Trump, a doutrina Monroe se mistura com o combate aos imigrantes. Ao vivo de Nova York, a Candice Carvalho detalha o documento divulgado hoje. Boa noite, Candice. Oi, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. Renata, logo no início, o documento fala em políticas muito alinhadas com aquelas que o governo Trump já vem fazendo. Fala em garantir que o hemisfério ocidental, ou seja, as Américas, permaneça razoavelmente estável e com governos bons o suficiente para impedir e desencorajar a imigração em massa para os Estados Unidos. Diz também que é importante que governos cooperem na luta contra narcoterroristas, cartéis e outras organizações criminosas, e isso está alinhado, né, com as operações contra o narcotráfico nas águas do Caribe, especialmente próximas à Venezuela, que a gente tem visto. Bom, o texto também diz que quer garantir o acesso americano contínuo a locais estratégicos importantes. O comentarista da Globo News, Demetrio Magnoli, diz que o novo plano de segurança representa uma guinada na política americana e mais um passo em direção ao fim do multilateralismo. Vamos ver. A estratégia de segurança nacional de Trump é uma cisão, é uma ruptura com toda a tradição de política externa dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. No lugar da ideia de uma ordem internacional multilateral baseada em valores, toda a estratégia tem como fundamento a ideia de esferas de influência das grandes potências, que é uma ideia do século XIX, que Trump recupera. Candice, me espera só um pouquinho, vou colocar uns outros elementos aqui no telão, a gente já fala. Antes, os Estados Unidos, que a gente destaca em vermelho aqui no nosso mapa, estavam olhando para o lado de lá do Oceano Atlântico, fazendo investimentos em segurança, principalmente na Europa, essa área amarela que a gente mostra aqui, e também se envolvendo bastante em conflitos no Oriente Médio, a área laranja. Agora, o que vai acontecer, de acordo com o documento apresentado hoje? O olhar dos americanos se volta para o outro lado, se volta para o Oceano Pacífico, e é toda uma política de segurança nacional voltada para a China, para tentar frear a crescente influência da China, aqui em rosa no nosso mapa, que tomou dos Estados Unidos o lugar de principal parceiro comercial e estratégico de muitos países da região, além de países de outras regiões, como a gente viu. A gente vai voltar a Nova York com a Candice Carvalho, ela vai trazer detalhes do que esse documento divulgado hoje diz sobre o olhar dos Estados Unidos para a ascensão da China. Candice. Pois é, o documento, Renata, ele fala da China tanto como rival quanto como parceira. Então, fala em reequilibrar a relação econômica com os chineses, mas também defende o fim do que chama de práticas comerciais desleais, roubo de propriedade intelectual e espionagem industrial por parte da China. Se, de um lado, o documento fala em reequilibrar a relação econômica, também indica que os Estados Unidos querem encorajar outros países a comprar menos dos chineses. O texto afirma que a paz é uma oportunidade para costurar acordos e abrir mercados, mas também diz que é preciso alcançar a paz por meio da demonstração de força. E essa é uma referência a Taiwan. A estratégia americana na Ásia inclui garantir a superioridade militar de Taiwan e aliados para impedir um conflito na região. E explica que essa área é uma rota comercial importante.
E é importante a gente dizer que a China vê Taiwan como uma província rebelde e já sinalizou que pode tomar a ilha em algum momento. Bom, o documento afirma que essa região da Ásia é um dos principais campos de disputa econômica e política do século, até porque, com o tarifaço, a gente não pode esquecer, com o tarifaço abriu-se um caminho maior para a relação da China com países latino-americanos, incluindo o Brasil, e Trump, claro, quer impedir a expansão da influência comercial chinesa, ainda mais no quintal de casa. Candice, esse documento é tão amplo que eu não quero perder a oportunidade de te ouvir sobre outros pontos importantes, né? Como uma declaração muito explícita de afastamento do Oriente Médio, uma quase deixar para lá o continente africano e, principalmente, deixar a Europa, que foi o aliado preferencial dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra, totalmente vendida. Isso é uma mudança enorme na política externa americana. Os Estados Unidos, que têm a fama de ser a polícia, né, do mundo, e governos anteriores certamente adotaram, né, essa ideia, agora é diferente. O Trump quer compartilhar as obrigações. E ele deu um recado claro aos europeus nesse documento, quando diz que aliados devem assumir mais responsabilidade pelas suas regiões. Afirma também que os dias em que os Estados Unidos sustentavam toda a ordem mundial terminaram. Em relação ao Oriente Médio, o documento afirma que os Estados Unidos querem impedir que uma potência adversária domine os suprimentos de petróleo e gás e também as rotas estratégicas da região. Mas diz também que os Estados Unidos querem evitar guerras intermináveis. O texto anuncia uma mudança importante. Diz que os dias em que o Oriente Médio dominava a política externa chegaram ao fim. Com mais de 30 páginas, o documento que traz a nova estratégia dedica somente 3 parágrafos e outras 2 menções à África. O texto defende priorizar parcerias comerciais no lugar de ajuda para o continente. Renata. Candice, muito obrigada. Bom fim de semana para você.